Dentro do nosso projeto sobre reavivamento e reforma, nós queremos falar para a igreja nesta manhã sobre os 5 alvos do inimigo de Deus. 5 alvos. E o texto que eu escolhi para compartilhar com os meus irmãos nesta manhã está lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Aqueles que trouxeram suas Bíblias poderão abri-la, e aqueles que não trouxeram, vamos acompanhar aqui na nossa tela. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Existem aproximadamente, irmãos, 35 mil denominações cristãs no mundo. E dessas 35 mil denominações, 500 guardam todos os mandamentos de Deus como nós guardamos. Vocês sabiam disso? Mas entre essas 500 que guardam todos os mandamentos de Deus, só existe uma que, além de guardar todos os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. E segundo Apocalipse 19, verso 10, o testemunho de Jesus é o Espírito de... Eu quero ouvir a minha igreja. Apocalipse 19, verso 10 diz que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Irmãos, ali diz, o dragão é Satanás. E ele está irado contra esta igreja especificamente, que tem as qualidades do livro de Apocalipse, que guarda todos os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. É contra esta igreja que ele não vai medir esforços para atacar esta igreja. E quando eu digo igreja, meus queridos irmãos e amigos, eu não estou dizendo aqui essas 4 paredes. A igreja somos quem? Somos nós. A igreja somos nós. E o inimigo de Deus, ele está especialmente irado e ele vai atacar todos nós, os membros desta igreja. E à medida, irmãos, que caminhamos para o fim da história deste mundo, e nós sabemos disso, as profecias estão se cumprindo. Jesus já está voltando. Esses ataques do inimigo serão intensificados ao máximo. Porque a intenção dele, irmãos, é destruir esta igreja, a minha igreja, a sua igreja. E foi sobre esta igreja que o próprio Jesus, no seu famoso diálogo com Pedro, vejam o que ele disse a Pedro. Pode passar. Em Mateus capítulo 16, verso 18, é um texto conhecido, onde a palavra de Deus diz assim, o próprio Jesus dizendo, conversando com Pedro, seu discípulo, ele diz, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era o próprio Jesus, os fundamentos desta igreja, então o próprio Jesus diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra, diga irmãos, contra ela. É o próprio Jesus que nos fez esta promessa. Nós estamos em meio a uma tremenda guerra. Não é uma guerra física, irmãos, onde 2 exércitos atacam um ao outro. É uma guerra espiritual. O inimigo quer se apoderar da mente, da nossa mente. Ele quer conquistar a tua mente e a minha mente. E eu quero compartilhar um texto da senhora e escritora Ellen White, em Patriarcas e Profetas, página 738. Sob a inspiração de Deus, ela escreveu esse texto. Ela diz assim, a terra antitípica da promessa está precisamente, irmãos, diante de nós. E veja o que ela diz. E Satanás está resolvido
a destruir o povo de Deus e separá-los de sua herança. E ela termina dizendo, o aviso, vigiai e orai de Marcos 14, 38, nunca foi tão necessário do que hoje. Irmãos, nós estamos em meio a uma tremenda guerra espiritual. E Satanás, irmãos, ele está de olho na sua mente, nas suas convicções espirituais. É isso que ele quer atacar. Irmãos, nessa estratégia de Satanás para tentar destruir esta igreja, ele vai usar 3 estratégias. 3 estratégias do inimigo de Deus para tentar destruir a igreja de Deus. A primeira estratégia dele, irmãos, ele vai atacar a natureza. Ataque contra a natureza. Ele quer causar medo, desespero e pavor nos filhos de Deus. E nesse ataque, irmãos, a primeira estratégia do inimigo, ele vai usar os próprios seres humanos como seus principais agentes. Por isso ele diz, as grandes devastações florestais e as queimadas provocadas pelo próprio homem estão desequilibrando todo o meio ambiente. É por isso, irmãos, que nós estamos vivendo num mundo onde em uma parte do planeta faz muito calor, exageradamente, mais de 40 graus. E outra parte, irmãos, faz muito frio, um frio tremendo. Outros lugares, nós temos incêndios, né? As próprias florestas, né? Tem a combustão espontânea. E vemos florestas sendo queimadas. E também vemos em lugares que chove demasiado. Por quê? Porque, irmãos, infelizmente, o próprio homem está destruindo o seu habitat natural. E estratégia do inimigo de Deus para tentar destruir esta igreja, destruir as nossas convicções espirituais. Tem um texto aqui, irmãos, eu tirei do Globo, Jornal Globo, de 5 de janeiro de 2001. Fazem 13 anos que eu tirei esse texto aqui. E eu quero compartilhar com a minha igreja nesta manhã, onde os cientistas que estudam a temperatura do planeta escreveram esse texto aqui. Diz assim, metade da neve dos Alpes europeus já evaporou em consequência do efeito estufa. E a emissão de monóxido de carbono mantida nos níveis atuais fará o oceano subir meio metro até o fim do século, o que destruirá dezenas de cidades. O planeta ficará 3 graus mais quente, em média, desequilibrando a natureza de todos os continentes. Irmãos, isso é uma citação dos cientistas. Mas eu quero fazer uma comparação com a minha igreja de um texto de Ellen White, escritora adventista, que sob a inspiração de Deus escreveu muitos livros. Vejam esse texto aqui da senhora Ellen White. O grande conflito, página 589. Ela diz assim, nos acidentes e calamidades no mar e na terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, o que diz ali? Satanás está exercendo o seu poder. Irmãos, a primeira estratégia do inimigo, na tentativa de destruir esta igreja, mas o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, irmãos. Contra você, contra nós. Porque é uma promessa de Deus, nós estamos protegidos pelo poder de Deus. Mas vejam, uma segunda estratégia. Quando eu pensei nessas questões de calamidade, irmãos, nós todos nos lembramos logo do salmista Davi. Salmo 46, o que ele nos diz? Diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente
nas angústias, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio o quê? Para o meio dos mares. Isso é uma promessa da palavra de Deus. Nós não precisamos nos preocupar, irmãos. As calamidades irão acontecer, mas nós estaremos seguros nas mãos de Deus. Amém? Mas veja uma segunda estratégia do inimigo, irmãos. Ataque contra o caráter das pessoas. Irmãos, ali diz assim: o inimigo vai tentar perverter o caráter das pessoas, especialmente dos servos de Deus. É a segunda estratégia do inimigo para tentar destruir a igreja de Deus. E é interessante, irmãos. Pode passar, irmão. Em Parábolas de Jesus, página 332, Ellen White escreveu esse texto aqui. Você já deve conhecer esse texto. Quando ela diz: a única coisa que levaremos dessa terra para o céu será o nosso caráter. Não esse caráter, mas um caráter totalmente transformado pelo sangue de Jesus e pelo poder de Deus. Irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5, o apóstolo Paulo, alguns anos atrás, escreveu aqui esse perfil das pessoas que viveriam neste mundo, em nossa época. E veja o que ele escreveu. Ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, ele começa a lista, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E ela termina dizendo: tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, destes afasta-te. Irmãos, é interessante que ali, quando nós lemos esse texto da palavra de Deus, a impressão que nós temos é que o apóstolo Paulo está falando sobre as pessoas que vivem lá no mundo. Sim ou não? Sim ou não? Sim? Sim. Mas ele também está falando para as pessoas que são cristãos, que se dizem cristãos. Porque ele diz assim: tendo aparência de... O que diz ali? Tendo aparência de piedade. Irmãos, sabe qual o significado da palavra piedade? Lá no dicionário diz. Primeiro diz compaixão. E entre outros significados diz religiosidade. E entre outros significados diz cristianismo. Então a palavra piedade, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, tendo aparência de cristianismo, mas negando-lhe o quê? Negando-lhe o poder. Irmãos, a estratégia do inimigo, segunda estratégia, é atacar o caráter das pessoas, e especialmente daqueles que se dizem cristãos. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos um Deus de poder. E esse Deus vai nos defender dos ataques mortíferos do inimigo de Deus. A terceira estratégia do inimigo de Deus, ele vai atacar diretamente esta igreja. Diretamente você e a mim. Que nós somos a igreja. E nessa estratégia, irmãos, ele vai atacar diretamente a igreja de Deus. E nessa estratégia ele tem 5 alvos específicos. 5 alvos. E sabe qual o alvo número 1 do inimigo de Deus atacando a igreja, diretamente a igreja de Deus? Sabe qual o alvo número 1, irmãos? Sabem? Aqui está. O seu alvo número 1 será a família. Irmãos, o inimigo, ele sabe que esta igreja é constituída de várias, o quê? Várias famílias.
E se ele atacar as famílias e destruir as famílias, ele estará automaticamente destruindo o quê? A igreja de Deus. Mas graças a Deus, o próprio Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão. Amém? Não prevalecerão, irmãos. Porque é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Infelizmente, irmãos, as famílias, as nossas famílias, nunca foram tão atacadas como está sendo em nossos dias. As estruturas das nossas famílias, irmãos, estão sendo grandemente abaladas. E o inimigo está usando duas armas poderosíssimas para tentar destruir a sua e a minha família. Vejam, a televisão e a internet. Irmãos, eu não estou condenando nem a televisão, nem a internet. Mas eu estou condenando, e a igreja e o próprio Deus condena, é o mau uso desses instrumentos. Então ele diz, a televisão e a internet sendo suas principais armas para introduzir nos lares violência, drogas ou vícios, sexo pervertido, espiritismo e desunião familiar. Irmãos, o inimigo de Deus, ele não vai medir esforços para tentar destruir a sua família e a minha família. Precisamos, irmãos, segurar firmemente nas mãos de Deus, para que o inimigo não tenha poder sobre você nem sobre a sua família, para que você seja um vencedor, porque nós fomos criados para vencermos todas as batalhas do inimigo. E eu tenho certeza que você tomou a maior de todas as decisões na sua vida, quando você aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você está blindado, a sua família está blindada. O inimigo não tem poder sobre a sua família, porque a sua família está sob a proteção de quem? De Deus. Irmãos, em Jeremias capítulo 1, verso 19, a palavra de Deus diz assim, e pelejarão contra ti, mas o que diz? Não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Irmãos, um segundo alvo do inimigo de Deus, para tentar destruir esta igreja. Pode passar, irmão. A oração e o estudo da palavra de Deus. Ali diz, temos que nos habituar a ter os momentos especiais de comunhão com Deus. E ali diz também, o inimigo não tem poder sobre um cristão que ora e estuda a palavra de Deus e que confia em Deus. Irmãos, o inimigo vai fazer com que você tenha tempo para ver um jogo na televisão, de futebol. O inimigo vai fazer com que você tenha tempo para ir à academia, fazer uma malhação, isso é bom. O inimigo vai fazer com que você faça uma caminhada, leia o seu jornal, mas ele vai te ocupar todos os tempos, para que você não tenha tempo para a oração, nem para o estudo da palavra de Deus, irmão. Irmãos, faça um concerto, um propósito com Deus. E escolha uma hora, escolha um lugar, para que você tenha esta comunhão forte com Deus. Para que você possa estar protegido dos ataques terríveis do inimigo de Deus. Irmãos, infelizmente eu quero compartilhar uma coisa aqui com a minha igreja nesta manhã. Um dos principais sintomas de fraqueza espiritual é a negligência ao estudo das lições da escola sabatina. Irmãos, nós temos uma arma poderosíssima contra os ataques do inimigo de Deus. Está aqui na sua mão, na minha mão. Uma vez um pastor falou e eu nunca mais esqueci.
Essa arma é poderosíssima, irmãos. Porque quando você a usa, você está usando 3 armas terríveis contra o inimigo de Deus. Primeiro, você não pode ler a sua lição da escola sabatina sem primeiro orar, se ajoelhar, pedir que Deus abra seu entendimento, te dê sabedoria para você compreender esses ensinamentos inspirados. E quando você lê a sua lição da escola sabatina, você tem contato com o quê? Primeiro, a palavra de Deus. Porque estas lições estão baseadas todas na palavra de Deus. Você tem uma segunda arma contra o inimigo de Deus. E você também tem uma terceira arma. Você tem contato com os livros inspirados, principalmente da senhora Ellen White. Então, irmãos, infelizmente, as estatísticas dizem que mais de 50% da igreja não se utiliza dessa arma terrível contra o inimigo de Deus. E eu quero dizer uma coisa aqui particular para a minha igreja. Nós que somos pais, irmãos, que temos filhos pequenos, quando nós não adquirimos as lições para o enriquecimento espiritual meu, eu estou cometendo um grande mal para a minha vida espiritual. Mas quando eu não adquiro as lições para os meus filhos pequenos, nós estamos cometendo um mal muito maior. Porque nós, irmãos, somos, sim, os responsáveis espirituais pelos nossos filhos. Irmãos, peça a Deus sabedoria, peça a Deus poder, para que você não deixe esta arma sendo inútil para a sua vida espiritual. Uma terceira, irmãos, um terceiro alvo do inimigo de Deus é a verdade. Aqui diz: as doutrinas desta igreja sofrerão ataques de dentro e de fora. Quase todas as doutrinas desta igreja já sofreram, estão sofrendo ataques pesados do inimigo. Irmãos, vocês sabem, existem grupos dissidentes. Pessoas, irmãos, que acreditavam no que eu e você acreditamos, mas que não acreditam mais. E, infelizmente, essas pessoas estão se desviando da verdade doutrinária desta igreja. E as doutrinas desta igreja, irmãos, elas são todas baseadas na palavra de Deus, na Bíblia. E, infelizmente, irmãos, grupos dissidentes estão se formando. E esta igreja está sendo atacada por essas pessoas. E essas pessoas estão sendo usadas por quem? Pelo inimigo de Deus, irmãos. Pelo inimigo de Deus. Vejam o alerta do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Timóteo 4, verso 1 e 2, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, na nossa época, nos nossos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, terceirizado a sua própria consciência. O apóstolo Paulo escreveu. Mas temos uma quarta alvo especial do inimigo de Deus, irmãos. A harmonia entre sistemas. Irmãos, o homem é um ser psico, social e espiritual. As pessoas já estudaram psicologia, vão entender esta palavra. Diz assim, não, irmã, continua. Foi formado em equilíbrio físico, intelectual, social e espiritual. E esse equilíbrio não pode ser alterado. E o inimigo sabe disso, irmãos. Sabe que nós temos a tendência, a palavra biopsicossocial e espiritual significa meu corpo, físico, psico, a minha mente, o meu relacionamento social, com a minha família, com os meus amigos, com os meus irmãos, com meus parentes, com os meus vizinhos. E o meu relacionamento espiritual com quem? Com Deus. Isso é o significado desta palavra.
E o inimigo sabe, irmãos, que nós temos a tendência, são 4 áreas. Foi Deus que implantou isso em todos nós. Todos nós já nascemos com isso implantado. Mas o inimigo, irmãos, ele sabe que nós temos a tendência de dar mais atenção a um desses sistemas. Um desses sistemas. Em detrimento dos outros sistemas. O inimigo sabe disso. E ele vai fazer com que você dê atenção mais à sua vida social, por exemplo. Em detrimento da sua vida espiritual. A vida espiritual é importante? Sim. Mas ela precisa estar em equilíbrio. Por isso, irmãos, às vezes, infelizmente, nós vemos irmãos sinceros, mas desequilibrados espiritualmente. Porque estão dando mais atenção a um dos sistemas, em detrimento dos outros sistemas. São 4 sistemas, irmãos. O inimigo sabe disso. Ele vai fazer com que você desequilibre esse sistema. Irmãos, peça a Deus sabedoria, para que você possa sempre desenvolver a sua vida espiritual em equilíbrio. Em equilíbrio. Você precisa dar atenção ao seu corpo, que você come, que você bebe. Você precisa dar atenção à sua mente, o que você lê é importante. Você precisa dar atenção à sua vida social, e especialmente da sua família. Você precisa dar atenção especial para com Deus. Em equilíbrio, irmãos. E o inimigo sabe disso. Veja o que está lá registrado em João, versículo 3, terceira epístola de João, verso 2, diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas essas coisas, ou seja, em todos esses sistemas. Seja equilibrado, meu querido irmão. Nós precisamos nos reavivar e nos reformar nestas áreas. E diz ali, e que tenhas saúde, e a saúde que ele está dizendo, saúde física, emocional, social e espiritual. É isso que ele está dizendo. Ele diz, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma, a tua vida espiritual. Mas, irmãos, temos um 5º e último alvo especial do inimigo de Deus. Está aqui. A obra de Deus, irmãos. A obra de Deus. O inimigo de Deus vai fazer com que alguns sejam grandes críticos da obra de Deus. Às vezes nós estamos pensando que estamos trabalhando para a igreja de Deus, mas infelizmente estamos trabalhando contra a igreja de Deus. Não deixe que isto aconteça na sua vida, meu querido amigo, meu querido irmão. Ali diz, muitos se tornarão críticos da obra de Deus, os pastores serão criticados, os líderes, os anciãos, os administradores, todos sofrerão críticas terríveis. Mas veja o texto da senhora Ellen White. Parábola de Jesus, página 43, diz, não é seguro se colocar como críticos de minha obra. Façamos o nosso trabalho, deixemos os resultados nas mãos de Deus. A obra de Deus precisa de mais colaboradores e não de... Eu não ouvi? Críticos, irmãos. Críticos. E eu quero nesta manhã, irmãos, dizer para os meus queridos irmãos e amigos. Pode passar. Pode passar, irmão. Estamos no meio de uma tremenda guerra espiritual. O inimigo está irado contra esta igreja que guarda todos os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Você é um representante da igreja de Deus. Ele está irado contra você, contra a sua família. Nós temos que tomar uma posição, irmãos, nessa guerra. Eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui nesta manhã já tomamos a nossa decisão, amém? Nós já tomamos a nossa decisão. Eu preciso pedir a Deus que me dê força, me dê poder, para que eu permaneça ao lado do povo de Deus, ao lado da igreja de Deus. Porque você precisa se posicionar.
Porque nós estamos em meio a uma tremenda guerra espiritual. E você precisa se posicionar. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nesta manhã já tomamos a nossa posição. E para todos aqueles que tomaram a sua posição, a palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E a palavra de Deus também nos diz nesta manhã: que diremos, pois, em vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu termino a minha reflexão nesta manhã, compartilhando esse texto com os meus queridos irmãos e amigos. Isaías 42, verso 13, diz assim: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra, e mostrará sua força contra todos os seus inimigos. Que Deus nos ajude nesta manhã, para que nós possamos permanecer sempre ao lado do povo de Deus e ao lado de Deus, nesta grande guerra espiritual.